Judas, verso 20 ao 23. Todos encontraram? Amém. Ouçam atentamente o que diz a palavra de Deus. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém. Amém. Nós vamos meditar sobre a conservação no amor de Deus. Sim, a conservação no amor de Deus. Aqui o apóstolo Judas, ele escreve essa carta e ela é considerada uma carta circular, ou seja, ela não tem um destino específico, mas ela é uma carta que carrega consigo mesma exortações, consolo, motivação, alertas para todas as igrejas de Cristo Jesus. Judas aqui é possivelmente o irmão de Jesus. Judas aqui, ele certamente escreveu para também combater falsas doutrinas, falsos mestres. Sim, porque a igreja de Cristo ela nunca está isenta, livre de qualquer perseguição, ou de mentiras entrarem dentro da igreja, ou de pessoas crentes serem confundidas por falsos ensinamentos. Então, essa carta de Judas, por mais que seja breve, se você não leu a Bíblia ainda hoje, vá para casa e leia ela sentadinho. Se você for o mais leve possível, você vai ler em 5 minutos. Se você for rápido, você termina aí em 3, 4 minutos. Eu não sei da sua velocidade de leitura. Mas veja, essa é uma carta que foi escrita em volta de 65 a.C. Depois de Cristo. E essa carta de Judas, ela aqui nesse lugar específico, ela traz uma exortação ao povo de Deus para que a comunidade, eu quero dizer, o povo crente que se reúne para adoração, para serviço, para culto, o povo de Deus que se reúne e que se relaciona, tenha uma conservação, uma integridade no amor de Deus. E é sobre isso que nós iremos tratar nessa noite. De que nós, como cristãos, como crentes, ainda que moramos uns afastados dos outros, mas todos nós nos reunimos em um determinado local para assim cultuarmos a Deus e prestarmos esse serviço de adoração na presença de Deus, juntos com os irmãos. E esse é um momento maravilhoso em que nós não somente adoramos aquele que nos amou e que nos salvou, mas ao mesmo tempo as bênçãos de Deus é derramada no meio do povo, e assim nós recebemos graça sobre graça e nós crescemos. E nós somos edificados. E é um tratar de Deus em nosso meio, que nos preserva, que nos guarda, e que nos faz viver a verdade de Deus, e que nos faz pôr em prática as verdades de Deus. Então, momentos como esse que nós estamos aqui essa noite, é importante e importantíssimo para o nosso próprio crescimento. E aí, para essa exortação na comunidade cristã, que não tem um local específico, mas foi escrita para todas as comunidades cristãs,
Não que as outras não fossem, mas nós sabemos, há características específicas que lidam com grupos específicos de cristãos. Essa aqui não tem essa característica. Então ela é circular, como eu já vos disse. Mas vejamos como é que o escritor aqui ele ensina o povo de Deus. Nós podemos perceber 3 coisas aqui para nós meditarmos, que nós vamos entender como essa conservação no amor de Deus. Primeiramente, essa conservação no amor de Deus, ela nos traz a oração. A oração. Irmãos, verso 20: vós, porém, amados, veja esse termo, veja essa expressão, amados, queridos. Nós temos aqui uma expressão de amor, de afeto, da parte de Judas. Judas ele não tem a mínima intenção de exortar irmãos dos quais ele não cuida especificamente. Judas, ele foi um ministro, ele foi usado por Deus de forma itinerante, ou seja, ele não tinha uma igreja local, ele não tinha um grupo específico em que ele cuidava, mas ele tinha esse serviço da parte de Deus de edificar as igrejas de Cristo, sem ter um local específico, e ele demonstra todo esse cuidado ao tratar, ao lidar com a igreja de Cristo. Ele fala: amados, meus queridos, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aqui está a primeira indicação do que ele quer tratar com o povo de Deus. Povo de Deus, seja um povo de oração, que se edifica, que cresce, cuja conservação no amor de Deus, ela passa pela oração. Ela passa para nossos momentos de diálogo, de conversa, de bate-papo com Deus, de desabafo com Deus, de conversas sinceras com Deus, de abrir o coração com Deus, de confissão com Deus, de quebrantamento na presença de Deus, de alegria na presença de Deus, de louvor na presença de Deus, de gratidão na presença de Deus, e em oração. A edificação na fé santíssima, aqui ele coloca a fé desses irmãos, uma fé santíssima, ou seja, uma fé que ela é santificada, mas através da oração no Espírito Santo. Aqui esse cuidado, quer dizer, nos mostra, vocês sabem, talvez, se não, vejamos, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, nos diz, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que isso significa? Que nós estamos tendo um cuidado tão especial do Espírito Santo em nossas vidas, é de que você não sinta, é de que você não veja, é de que suas costas não se arrepiem, sua espinha, sei lá, é de que você não note, mas o Espírito Santo está trabalhando arduamente, duramente em nosso favor. Em nosso favor, em nossas orações. Por isso, Judas também ele concorda com o que Paulo diz e escreve na palavra de Deus, lá no Romanos 8, 26, orando no Espírito, irmãos, onde nossa consciência é de que as nossas palavras que saem de nossas bocas, elas são guiadas, elas são cuidadosamente direcionadas pelo Espírito Santo. Elas são purificadas
para que eles se acheguem ao trono da graça de Deus, para que as nossas orações cheguem a Deus, nosso Pai, que ouve nossas orações, inclina os seus ouvidos aos nossos clamores e nos atende. Então, essa conservação no amor de Deus, ela passa pela oração do Espírito. E é aquilo que nos edifica, irmãos. Vocês sabem quando o irmão ou irmã está passando maus bocados em sua vida de comunhão com a igreja e com o próprio Deus? Passa pela questão da oração. Passa pela questão da oração. Nós necessitamos de oração. Me desculpem, né? Não posso deixar de me falar de oração, não posso esquecer de mencionar o quanto a nossa irmã Marisa nos ensinou, falando, não é? Pouca oração, muita oração, nenhuma oração. Vocês lembram? Vejamos, essa conservação de Deus, no amor de Deus, ela passa por esse crivo, por essa regra, por essa norma, por essa doutrina, por esse direcionamento de Deus. Não é? Judas não está dando um conselho, ele não está dando uma opinião, ele está, irmãos, exortando, ele está convocando o povo de Deus para um crescimento, e esse crescimento ele passa pela oração. E sabe por que a oração ela é tão negligenciada? De acordo com o que diz o pastor Paul Washer, quase que eu esqueço o nome do cidadão, o pastor Paul Washer. Tem tantas outras razões, mas ele diz que a oração tira toda a soberba de nós. A oração tira toda a arrogância de nós. A oração é um momento em que nós estamos despidos de todo e qualquer orgulho. Onde ou nós estamos querendo passar a perna em Deus, ou então nós estamos sendo sinceros com Deus. Onde nós não temos nada do que nos engrandecer ou nos orgulharmos. Se eu falar para vocês o quanto eu estudo as Escrituras, se eu falar para vocês o quanto eu leio as Escrituras, se eu falar o quanto eu me dedico às Escrituras, uma carga, um peso, de orgulho, de coisas que me colocam numa situação de soberba, de arrogância. Mas uma vida de oração, ela nos despede disso, ela tira todo orgulho, ela traz toda a simplicidade, ela traz toda a humildade à tona, ela produz em nós, nosso diálogo com Deus, nossas conversas com Deus, produzem em nós uma harmonia com o nosso Pai e uns com os outros. Não me diga de sua vida de oração e você não se relaciona bem com seus irmãos. Não me diga de uma vida de oração e você tem dificuldade para os cultos. Não me diga de uma vida de oração e ao mesmo tempo você tem uma vida de indisplicência, de falta de compromisso, de responsabilidade com aquilo que é de Deus, uma falta de zelo, de cuidado com as coisas de Deus. Nosso crescimento passa pela oração. Purifica a nossa fé, torna a nossa fé valiosa para nós, nos torna mais confiantes em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21, ele diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Em segunda questão aqui, em segundo lugar, nós podemos dizer que
A conservação no amor de Deus, ela passa pela esperança. Pela esperança, esperando. A esperança trata a nossa impaciência. A esperança ela lida com a nossa fraqueza de frustração, de inconstância, de insegurança, de dúvida. Há algo para nós e que nós devemos esperar pacientemente. E enquanto nós esperamos, nós precisamos crescer enquanto nós esperamos. Nós precisamos ser conservados enquanto esperamos. E a nossa esperança está na misericórdia de Deus em Cristo Jesus, para o grande dia que Ele está reservado para nós. Guardai-vos no amor de Deus. Foi daqui que eu tirei o tema. Guardai-vos no amor de Deus. O amor de Deus, ele cresce em nossos corações à medida que nós oramos. Pega esses princípios, à medida em que nós esperamos pacientemente no Senhor e confiantemente no Senhor. Há processos que nós devemos passar até que Ele venha. É necessário que soframos o que devemos sofrer até que Ele venha. É necessário que nós sejamos perseverantes na esperança até que Ele venha. É necessário confiarmos que a esperança não morreu para nós. Vinha conversando na Kombi, e eu falando, a esperança é a última que morre. Por favor, em nome de Jesus, espera no Senhor. Espera aquilo que está reservado para ti. Seja conservado no amor de Deus, com esperança na misericórdia, a compaixão dele que Ele tem contigo. E essa é uma esperança junto com misericórdia para a vida eterna. Presta atenção nisso. A vida cristã, ela é cheia de altos e baixos, irmãos. E a construção que Judas coloca aqui nessa frase, esperando a misericórdia, é que, veja, a misericórdia é Deus agindo em nosso favor, em nossas fraquezas. Você consegue entender isso? Vai haver dias em que você vai dizer assim: eu sou um super crente, eu estou lá em cima. Mas vai haver dias que você vai dizer: será que realmente eu sou crente? Será que ainda pode me amar? A gente estava louvando isso no castanho. Você ainda pode me tocar? Esses meus lábios mentirosos, essas mãos que já fizeram tanto mal, tenha misericórdia de mim. A canção do publicano, no Ministério 8. Irmãos, o amor de Deus nos preserva numa esperança em que Ele mesmo tem compaixão de nós. Nos nossos altos e baixos, ou muitas vezes, nas nossas inconstâncias, Ele tem misericórdia de nós. Clame, pois, pelas misericórdias de Deus. Clame, pois, ao Senhor, diga: Senhor, acende minha esperança que há em Cristo Jesus, e Ele te concederá graça e misericórdia para tal. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará, e voltará para te buscar. O Senhor Jesus Cristo voltará, e voltará para os que estão esperando por Ele. E os que estão esperando por Ele estão sendo conservados, guardados no amor de Deus.
a compaixão, irmãos, a compaixão. Alguns estudiosos discutem como isso aqui se construiu, ou a que se refere, sobre essas compaixões. Mas vejamos, alguns entendem que é um relacionamento entre líderes e liderados, pastores e membros. Outros vão dizer, não, isso aqui é algo entre a comunidade. Todos os cristãos precisam exercer essa função, precisam tratar uns aos outros dessa maneira. Mas vamos ver que nenhum nem outro, vamos ver que os dois, tanto a relação entre os líderes e os liderados, como também uns para com os outros, onde todos crescem, onde todos são conservados no amor de Deus através desse princípio de compaixão. Irmãos, diz o texto da palavra de Deus: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Vamos analisar isso aqui cuidadosamente, irmãos. A compaixão aqui é realmente você ter misericórdia. Esse princípio aqui nos livra de legalismo. Esse princípio aqui nos livra de sermos insensíveis uns com os outros. Isso aqui nos livra de acharmos que o pecado do outro é pior do que o nosso. Isso aqui nos livra de acharmos que nós somos melhores do que os outros, que o outro é mais crente, que o outro é menos crente. Compadecemos de alguns que estão na dúvida. Aqui em específico ele fala, tem alguns que estão na dúvida. Dúvida com relação ao quê? O que foi dito antes. A esperança, a misericórdia no Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nem todos têm as convicções. Por mais que tenha esperança, as Escrituras nos ensinam a certeza de salvação. As Escrituras nos ensinam a certeza de que Cristo nos amou naquela cruz, e que Ele, da maneira como Ele fez, morrendo pelos nossos pecados, nos amou e fez um sacrifício aceitável a Deus, de maneira que Ele nos salva dos nossos pecados. Mas vai haver pessoas que duvidam em alguns momentos de sua vida, de sua caminhada cristã, ainda que nem todos tenham essas convicções. Mas há uma preservação de Deus no seu amor por esses irmãos. E aqui nós vimos no coletivo a maneira como que esses que duvidam, que muitas vezes não têm convicção, não têm certeza, eles são tratados pela comunidade, são tratados pelos líderes, são tratados uns com os outros. E ele diz: salvai-os, arrebatando-os do fogo. E aqui o fogo é uma maneira de se referir àquilo que os condena, ou seja, o tropeço, o pecado, o erro. Então, a maneira de tratar os irmãos, há uma maneira que os líderes devem tratar os irmãos, é com compaixão, é com paciência, é com misericórdia. Há uma maneira que uns devem tratar os outros, os membros devem
cuidar uns dos outros, e é dessa maneira com compaixão, a fim de que o seu irmão, que a sua irmã venha ser livre de culpa, de erro, daquilo que é condenável, daquilo que não é aceitável ao Senhor. A maneira como ele diz, arrebatando luz do fogo, realmente para que você não viva se queimando. A gente estava meditando no louvor da fogueira, e eu falei, sabe, vejam esses princípios aqui. Aí tinha uma lista enorme, e aí naquela casa tinha sido feita uma fogueira. Eu falei, se você fizer isso aqui, é a mesma coisa que você não está tocando o dedo na brasa. Mas se você faz isso, é a mesma coisa que você está tocando o seu dedo naquela brasa. O pessoal fez assim. Então, a maneira como a igreja deve ser cuidada, a maneira como deve ser tratada com compaixão e misericórdia, é para esse fim de conservação no amor de Deus. E ele coloca, Judas, no verso 23, uma outra maneira de tratar. Quanto a outros, veja, compadecemos de alguns, mas com os outros, tem outros aqui. Com os outros, sejam também compassivos, em temor. Preste atenção nessa diferença. Com compaixão e misericórdia, tratem alguns. Com outros, também, mas com temor. Com temor. Vamos dar tempinhos para isso. O que Judas está deixando bem claro aqui, que a maneira como nós tratamos uns, nós não tratamos os outros. A maneira como nós devemos tratar um, nós não devemos tratar o outro. A maneira estratégica que Judas coloca aqui é que nós devemos pensar como eu devo tratar fulano, como eu devo tratar ciclano. Isso aqui tanto pode ser como para os líderes, como também para os irmãos. A maneira como você trata um dos seus irmãos, na mesma maneira que você vai tratar o outro irmão, a fim de que você convença, ajude, aconselhe, e assim você consiga cuidar do seu irmão ou sua irmã. Alguns devem ser tratados com temor, ou seja, com cuidado, com cautela, com reverência. Vamos lá, deixa eu colocar uma ilustração aqui. Você não trata, ainda que seja uma autoridade, um policial, você não o trataria da mesma maneira que você trataria o presidente da República, Lula. Tá, eu sei que alguns vão tratar da mesma forma ou até mesmo pior, calma aí. Mas, vejamos, em termos de autoridade, tem diferença. Vamos mudar aqui uma situação em termos de afetos. Um pai não trata, os pais não tratam os seus filhos de maneira igual, dependendo da maneira como um age ou reage, a maneira como o outro age ou reage, ele vai tratar de maneiras diferentes. Nós sabemos disso. Sabe, o que Judas está deixando bem claro aqui é que a comunidade cristã, ela precisa ser preservada no amor de Deus, e que para que seja preservado no amor de Deus, é necessário que nós cuidemos uns dos outros com compaixão, e não com impiedade. Alguns de maneira mais dura, outros de maneira mais branda, alguns com mais sensibilidade, outros com mais severidade. E a estes aqui que Judas diz, compassivos em temor. Ele diz, detestando até a roupa contaminada pela carne.
Isso aqui é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem para dizer assim: eu estou cuidando de fulano, de ciclano, de beltrano, dessa maneira. Mas isso não significa que eu concorde com as coisas erradas que fazem. Alguém está aqui no que eu estou falando? Estava conversando ainda hoje. Parece que todas as coisas ficam querendo juntar, não é? Parece que as coisas ficam querendo se juntar. A gente estava conversando na Kombi, quando vimos para cá. Nós estávamos conversando a respeito de como nós lidamos com essa questão. De como nós lidamos com essa questão. E eu falei, tem pessoas que eu respeito. Tem pessoas que eu respeito. Mas isso não, porque eu respeito, isso não significa que eu concordo com as coisas que elas fazem. Não tem o que fazer, né? A gente tem que respeitar mesmo. Fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz isso, faz aquilo. Eu tenho que respeitar. Eu não tenho o que fazer. Não é? Eu tenho que respeitar, mas respeitar aqui não significa que nós concordemos. Não significa que nós concordemos. E aqui, a roupa contaminada pela carne é se referindo às práticas pecaminosas. Existe um tratar, e com essas pessoas é de uma maneira mais cautelosa, com temor, com cuidado, a fim de livrá-los do fogo, sim, de viverem de forma errada, mas para que sejam ganhos, para que sejam livres daquilo que está contaminando eles, que é o pecado. E com eles é uma maneira mais cuidadosa. Mas porque estão sendo cuidadosos, isso não significa que estão concordando com o que eles fazem. É praticamente isso que Judas quer dizer. E caminhando para o fim, irmãos, a conservação no amor de Deus nos traz esses 3 princípios: oração, esperança e compaixão. Assim, a comunidade de Deus, ela é preservada, ela cresce no amor de Deus, aguardando o dia da salvação. Se você está aqui essa noite, e ainda não tinha entendido como é que a igreja de Deus, como a igreja dos crentes deve viver, como eles devem cuidar uns dos outros, como eles se mantêm, como eles são preservados, aqui está. É conservados no amor de Deus. Venha você também e aí creia em Jesus Cristo, entregue sua vida a Ele e faça parte da comunidade cristã, onde você também será preservado no amor de Deus. Se você está aqui ainda essa noite, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se renda a Ele. Ninguém vai cuidar tão bem de você como Jesus Cristo, como o nosso Pai que está nos céus. Ele cuidará de você, Ele preservará você para a vida eterna. Creia, se arrependa dos seus pecados. Se você está aqui essa noite e já tem entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, já assumiu seu compromisso com a igreja, já se batizou no altar, continue firme, persevere, saiba que Deus está cuidando de você, preservando você debaixo do seu amor. Debaixo do seu amor, persevere em oração. Homens, sejam homens de oração. Mulheres, sejam mulheres de oração. Sejam mulheres de oração. Não relaxem, não relaxem. Lutem, persistam, perseverem, mantenham a esperança. Homens e mulheres de Deus, mantenham a esperança.
na promessa de nossa salvação, na promessa de vida eterna, que é garantida não por nós, mas pelo que Cristo fez lá naquela cruz. Tudo depende dele, nós precisamos manter a nossa esperança nele, a nossa confiança nele, por meio da nossa fé santíssima. Cuidemos uns dos outros, debaixo da conservação do amor de Deus, com compaixão, cuidando uns dos outros. Não é falar mal dos seus irmãos, não é fofocar sobre os seus irmãos. É você cuidar dos seus irmãos. Sabe alguma coisa sobre o seu irmão? Vai lá e conversa com ele, vai lá e conversa com ela. Trate, se resolva, viva uma vida cristã autêntica. Não saia espalhando. Cuidemos uns dos outros com compaixão. Você sabe que alguém tem algo contra você? Vá lá, peça perdão. Você sabe que você ofendeu alguém? Vá lá e se retrate. Conversem uns com os outros, cuidem uns dos outros. Essa é a nossa preservação, irmãos, debaixo do amor de Deus, para a vida eterna. Tomem cuidado com a maneira como vocês conversam uns com os outros. Sejam cheios de compaixão ao lidar com os erros uns dos outros. Tenham cuidado a maneira como vocês lidam com os pecados uns dos outros, porque a mesma medida como você mede os outros, você também será medido. Não critique um cisco no olho do teu irmão quando você tem algo pior. Isso é, sabe, irmãos, não pense que você tem a mesma intimidade com todos. Não pense que você tem a mesma proximidade com todos, a mesma facilidade de conversar com todos. Não provoquem uns aos outros. Você sabe que a maneira que você conversa com um com o outro é de forma provocativa. Saiba, peça sabedoria a Deus com a maneira como você vai cuidar uns dos outros, como você vai lidar uns com os outros. Os seus irmãos são os seus irmãos. É necessário, irmãos, sermos conservados no amor de Deus, e nós precisamos entender como nós devemos relacionar-nos uns com os outros na comunidade de Cristo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço, Senhor, pelo teu direcionamento, te agradeço pela a sabedoria, o entendimento que o Senhor derrama no nosso meio. Guarda-nos, pois, Senhor, debaixo do teu amor, preserva-nos, Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a termos relacionamento contigo, para nós nos relacionarmos bem com os nossos irmãos, nos faz ser homens e mulheres de oração, Senhor, nos faz vir e frequentar mais os cultos de oração, Senhor, nos ajuda, Senhor, a orarmos em comunidade, a orarmos também, ainda que estejamos sozinhos, no secreto. Nos ajuda, Senhor, a ter esperança, a convicção de que um dia Jesus voltará para nos buscar. Tem compaixão de nós, Senhor, tem misericórdia, pois nós somos fracos muitas vezes, achamos que estamos de pé, e é onde está a nossa queda. Ajuda-nos, pois, Senhor, ser propício a nós pecadores. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Derrama o teu amor em nossos corações. Nos ajuda a sermos mais pacientes uns com os outros. Trata o nosso coração. Nós não podemos dar nada além do que recebemos, Senhor. Então, que o Senhor derramar em nossas mãos. Não deixe, Senhor, que a gente segure, mas compartilhe uns com os outros. Por favor, Senhor. Não sejamos egoístas de dizermos que recebemos de Tua graça e não compartilhamos uns com os outros. Não nos deixa pensar assim, Senhor. Mas o Senhor derrama o seu amor em nossos corações,
Nos ajuda a ter compaixão uns com os outros, Pai. Em nome de Jesus. Amém.